Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra foi lida e será exposta agora ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque aprove ao Senhor revelar-nos a Tua vontade e os Teus desígnios, que são santos, perfeitos, inerrantes, tudo isso atribuindo valor e, Senhor, impensável à Tua palavra. E nós somos gratos pela liberdade que temos de refletir sobre ela hoje. Faz, ó Deus, com que nossos olhos espirituais sejam abertos e com que nós percebamos a Tua verdade. Constrói em nós o senso da espiritualidade conforme o Senhor próprio quer para cada um de nós. É em nome do Senhor que nós oramos, nosso Senhor Jesus. Amém. As histórias das visitas de Jesus à sua cidade natal e seu comissionamento dos 12, os 12 discípulos que andavam com o Senhor Jesus, 3 deles andavam mais intimamente, mas era um grupo de 12 discípulos. São 2 histórias separadas nesse trecho, ou seja, existe esse trecho que nós lemos e logo em seguida, na parte B do versículo 6, existe uma transição. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar e logo depois entra na instrução que o Senhor Jesus dá aos seus discípulos, com fins a que eles fossem preparados para o exercício do seu chamado. A primeira história, portanto, como eu falei, está até o versículo 6, ali contida, e a segunda vai até o versículo 13. A partir do versículo 6, a segunda parte, nós temos uma introdução naquilo que vai se abrir nas instruções do Senhor Jesus e numa série de narrativas que vem compondo o texto de Marcos. Esses textos todos têm similares nos evangelhos sinóticos. E esses textos são muito importantes para nós entendermos esse momento do ministério do Senhor Jesus enquanto encarnado entre nós. O que há de comum nessas 2 histórias, que estão entre o versículo 1 e o 13, é a aceitação ou a rejeição de Jesus Cristo entre nós, não nós indivíduos, Joel, Rafael, não nós indivíduos, mas nós espécie humana. E hoje nós vamos tratar apenas da primeira dessas 2 histórias. Na semana passada, se você bem lembra, nós tratamos de 2 histórias imediatamente anteriores. O nosso foco era a história da ressurreição da filha de Jairo, mas no meio daquela história houve a inserção de uma outra história, que era a cura daquela mulher que tinha um fluxo havia 12 anos. Marcos, quando encaixa essa parte aqui, nesse momento do seu evangelho, ele posiciona essas 2 histórias após as 3 histórias milagrosas que nós vimos que estavam no capítulo 5. 2 delas foram alvo da pregação da semana passada, mas uma delas, que vai até o versículo 20 do capítulo 5, também é fantástica, é maravilhosa, que é a libertação do endemoniado, Gerazeno. É uma história que você precisa ler, porque faz parte da construção do ministério do Senhor e da sua proposição da libertação ao ser humano. Depois, como eu falei, temos a ressurreição e a óbvia cura, né, da filha de Jairo, porque ela morreu porque estava doente. Jesus a ressuscitou, ela precisou ser curada para não morrer de novo. Mas isso é uma inferência que nós fazemos do texto. E a cura daquela mulher com hemorragia, que é uma história encaixada na história maior. Nessas histórias, Jesus demonstrou o seu grande poder em ambos os lados do mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, né, mas que é chamado de mar. Lá do lado oriental, onde ficavam majoritariamente os gentios, ou seja, os não-judeus, os pagãos, e do lado ocidental, cuja maior parte da população era composta de judeus. Jesus proveu a sua presença em ambos os lados. E tanto gentios quanto judeus, vendo aquilo que Jesus operava, aquilo que Jesus fazia, esse povo todo ficou bastante admirado com aquilo que Jesus fazia. Isso você pode ver lá no capítulo 5, versículo 20, versículo 42.
E na sequência de tudo isso, Marcos, depois de narrar os grandes milagres que Jesus vinha fazendo, de relatar os elementos testemunhais a respeito do que Jesus fazia, depois de dizer quão admiradas estavam as pessoas, ele chega ao ponto em que ele conta que Jesus, depois de tudo isso, foi visitar a sua terra natal. E vejam bem, a expectativa era muito grande. Vamos imaginar que você não soubesse ainda, tá bom? Você está lendo pela primeira vez o Evangelho de Marcos. Jesus vai até um lugar, liberta pessoas de um jugo espiritual tremendo. Depois, essa é a sequência, depois Jesus é instado a curar uma menina. Essa menina morre no meio daquele episódio, mas enquanto ela está morrendo, Jesus já vai curar uma outra mulher que se aproxima dele. Jesus nem manda, mas a mulher fica curada e Jesus também a perdoa por tudo isso. E repentinamente alguém vem dizer, não perturba mais o mestre, a Jairo, o pai da menina. E o clímax vai aumentando. E Jesus agora não cura mais a menina de saída, ele precisa ressuscitar aquela menina. Então a história está no ápice. Aí Marcos vai contar o seguinte: Jesus vai visitar sua terra natal. O que você pensa? Vai ser uma maravilha, porque a narrativa é uma narrativa que vai crescendo, vai se tornando mais empolgante. Jesus está fazendo coisas, as pessoas estão maravilhadas. Quando ele chegar em casa, então, vai ser uma maravilha. Aí nós nos enganamos, porque Marcos conta que quando Jesus chega na sua terra natal, inicialmente houve até uma certa alegria, mas depois foi um momento bastante conturbado. Esse não é o primeiro relato de Marcos a respeito de Jesus visitando a sua terra natal, porque lá no capítulo 3, no versículo 20, nós temos a descrição de Marcos dizendo o seguinte: a multidão afluiu de novo, e ele prossegue dizendo que os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender. A família de Jesus não era brincadeira não, graças a Deus ele tem hoje uma família remida pelo seu sangue, que esperamos nós não queira fazer nada disso. Porque diziam, está fora de si. Os familiares de Jesus achavam que Jesus era louco. Isso Marcos já tinha falado no capítulo 3. E junto a isso, os escribas, aqueles famosos escribas, que vieram de Jerusalém, também disseram, ele está possesso de Beelzebu. E completaram dizendo que era pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Vejam bem, os religiosos acusavam Jesus de ser compactuado com o próprio Satanás. Os parentes de Jesus achavam que Jesus não batia bem, queriam prender Jesus, e enquanto isso, toda a esfera de fora do relacionamento direto da família de Jesus ficava maravilhado com aquilo que Jesus fazia. Imediatamente após aquelas histórias, capítulo 6, Marcos nos conta a morte de João Batista, vem logo na sequência, o chamado dos discípulos. Portanto, aquele chamado do versículo 7 até o versículo 13, acontece no meio de algumas das mais fantásticas histórias que nós lemos a respeito de Jesus. João é morto por Herodes, nós sabemos bem da história, e Marcos também relata que os discípulos, após tudo isso, começam a descrever que havia algo acontecendo com o cumprimento da missão que Jesus dava a eles próprios. E aqui nós temos uma primeira lição. A missão que o Senhor nos dá a cumprir como igreja não será impedida por nada nem ninguém que esteja na esfera da humanidade, nem mesmo que esteja na esfera espiritual, porque Deus não tem oponentes. Deus reina soberano sobre o universo. Os planos de Deus são perfeitos e serão perfeitamente cumpridos, porque Deus assim determinou que o fosse. O relato da morte de João Batista está entre coisas contundentes, e nós vemos aqui histórias da rejeição de Jesus, as duas em seguida, que são depois substituídas, ou seja, são amenizadas no texto de Marcos, pelo fato de que Jesus não apenas impera e vence aquilo que ele próprio definiu como sendo as jornadas da sua própria designação, mas os próprios discípulos começam a perceber que em meio a oposições, em meio a enfrentamentos, a obra do Senhor e a missão que Deus deu a cada um não será impedida por nada nem ninguém na esfera deste mundo, nem na esfera espiritual em oposição ao Senhor. Alguns pensadores dizem o seguinte: se o capítulo 5 é o capítulo da fé,
O capítulo 6 merece o título de capítulo sem fé, porque é muito difícil. O capítulo 6 é complicado. Nazaré não tem fé, Herodes não tem fé, em certa medida nem os 12 têm fé, porque eles demoram a engatar a segunda e andar naquela estrada que o Senhor estava provendo a eles. Os versículos 6, 11, 16 e 52 mostram isso para nós. Não obstante a tudo isso, se nós formos ao final do capítulo 6, vejam o que diz depois de um capítulo muito difícil. Estando já na outra banda, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam os leitos dos enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. A lição que nós temos aqui chega a ser uma lição escatológica, porque a despeito de todos os enfrentamentos ao longo de toda a história da redenção, o capítulo 6 do Evangelho de Marcos também resume a nossa história. Nós vamos passar ao longo de toda a história da redenção com lutas, com descréditos, com levantes, com embates, com perturbações, com mortes. Herodes morreu, Herodes matou João, foi nesse capítulo. No entanto, o final da nossa jornada já foi promulgada pelo poder do Senhor, que é soberano e que já definiu que a sua igreja é vencedora. E assim como nós temos esse lampejo de alegria, de bênção, de cura, da promoção do poder de Cristo no final do capítulo 6, assim também será o final da história da igreja do Senhor. Meus irmãos, vamos tratar de 3 coisas. Uma multidão de gente maravilhada, um monte de gente ofendida e um Senhor Jesus admirado. São os 3 pontos de hoje. Jesus tinha separado os discípulos, lá no 5,37, quando ele vai curar a menina, ele diz: fiquem todos aqui, vamos somente eu, os pais da menina, Pedro, João e Tiago, como eu disse semana passada, que não estavam no barquinho, né? Eles foram com Jesus, Jesus cura, ressuscita aquela menina, Talitá cumi, ela levanta, a filhinha de Jairo estava ressuscitada para a glória de Deus. Mas agora Jesus reunia todos os discípulos novamente, tendo Jesus partido dali da onde? Da casa de Jairo, da cidade de Jairo, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanhavam. Agora Jesus reúne novamente os seus discípulos e eles estavam indo com ele. E o fato de Marcos declarar isso nos dá todo indício que Jesus não estava indo a Nazaré para visitar a sua família. Ele estava indo para cumprir uma parte do seu ministério. Casualmente a sua família estava lá. E há 3 cidades muito importantes na vida de Jesus, na vida terrena de Jesus. A primeira delas é Belém, porque ele nasceu em Belém. A segunda delas é Nazaré, porque ele foi criado em Nazaré. E a terceira delas é Cafarnaum, porque Jesus fez uma espécie de quartel-general em Cafarnaum e passa a ser uma cidade central no ministério de Jesus. E desta feita, Jesus está indo para Nazaré, fazer com que o seu ministério aconteça, mas era o lugar também que ele encontraria a sua família. Não era a primeira vez, como nós já falamos, mas lá estava indo Jesus. E no sábado, versículo 2, Jesus foi para a sinagoga. Jesus tinha autorização para falar publicamente na sinagoga. Sinagoga era o lugar onde o povo judeu, desde a queda do reino do sul, reino de Judá, em 586 a.C., desde aquele tempo não havia mais, embora Herodes já tivesse reconstruído o templo, um novo templo, mas não havia mais o rito conforme nós entendemos no Antigo Testamento. Havia sinagogas espalhadas pela Europa, onde havia judeus em diáspora, havia sinagogas. E ali em Jerusalém, em Nazaré, em Cafarnaum também havia sinagogas, e Jesus era alguém com permissão para falar publicamente, ele era um rabi, ele era um mestre. E Jesus vai falar então publicamente. Paulo também falava nas sinagogas, e nós precisamos neste momento fazer uma relação direta com o texto de Lucas, capítulo 4, que é o texto correlato, sinótico, porque nos versículos de 17 a 21, lá de Lucas 4, nós temos o porquê o povo primeiro fica maravilhado e depois fica tão aborrecido com Jesus. Lá em Lucas diz o seguinte, que naquele sábado,
lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito. Vocês vão lembrar dessa passagem: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Nesse momento, o povo que estava na sinagoga tinha sentido uma grande alegria. E é por isso que eles se maravilhavam. Versículo 2. Mas também é por isso que versículo 3 nós vamos ver que eles se escandalizavam. Eles se maravilhavam porque havia um rabi lendo para eles o texto que ou era o texto corrente daquele dia, ou era um texto escolhido pelo próprio Jesus, e aquele rabi abre o rolo diante daquela comunidade na sinagoga e diz: o Espírito de Deus está sobre mim, eu vim aqui para evangelizar, eu vim para falar aos pobres, eu vim para cumprir o propósito de Deus Pai. Jesus devolve o livro, senta e diz: pessoal, hoje isso se cumpriu. Ele está falando de quem? Se o Espírito de Deus está sobre mim, ele está falando de quem? E o povo entendeu. Deve ter tido um tempo, né, em que os neurônios se encaixaram, e o povo, de maravilhado, foi atônito e muito aborrecido com Jesus. O texto de Lucas nos dá todos os motivos pelos quais os judeus se levantaram contra Jesus naquela ocasião. E Marcos nos diz que a primeira reação dos ouvintes, após ouvirem a leitura da Escritura, e que essa leitura estava se cumprindo nele próprio, foi de aprovação, porque Jesus falou com tanta convicção, autoridade e graça, que seus antigos amigos foram tomados de perplexidade. E naquele momento estava tudo bem. E as pessoas ali presentes poderiam até pensar que as palavras de Jesus faziam todo sentido, mas não na boca de Jesus, porque eles conheciam Jesus, eles sabiam quem era Jesus, eles conheciam as particularidades familiares de Jesus. Dizem os estudiosos que Nazaré, naquela ocasião, tinha cerca de 500 habitantes. Gente, 500 habitantes hoje é um pedaço de um prédio desses maiores que a gente tem, mas era uma vila inteira naquele tempo. Vocês imaginem, era uma vila, todo mundo se conhecia, todo mundo sabia quem era quem. E por esse motivo, a admiração inicial cede lugar a uma dura crítica que envolvia a sua origem, porque no versículo 3 nós lemos: não é este o carpinteiro, aqui que começa a mudar tudo. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. As críticas lá no versículo 2 ainda eram muito sutis, mas no versículo 3, no versículo 2 estava assim: mas que tipo de sabedoria é essa? Quem é que deu essa sabedoria a ele? Eram indagações, mas ainda eram leves. No versículo 3 fica tudo muito pesado. É mais ou menos como se hoje alguém falasse assim: rapaz, como é que o filho daquele vizinho conseguiu falar isso? Até que ele falou bem, né? Se ele não fosse tão perrapado, até que dava para acreditar no que ele fala. Sabe esse tipo de coisa? Era mais ou menos isso que estavam falando aqui. O que estava em jogo aqui é que as pessoas sabiam que alguém do nível social e religioso de Jesus não estava à altura daquele tipo de sabedoria que estava sendo proferido por Jesus. No trato humano, era isso que eles achavam. Isso se torna muito claro, principalmente quando a gente faz a exegese desse texto a partir do original. É depreciativo. A forma como esse texto é colocado é depreciativa. Então, essas pessoas que estavam inicialmente maravilhados, agora vão ficar ofendidos. É quando nós chegamos de fato ao versículo 3. Porque aqui começam as mudanças de comportamento do povo, que ainda pensava em Jesus como aquele que continuava a praticar o ofício herdado do seu pai. Mateus 13:55 fala que ele era filho do marceneiro, aquele que mexia com madeira. E a posição terrena comum de Jesus e de sua família fez com que as pessoas dessem menos crédito a ele. A cidade inteira parece ter tropeçado por causa de um conhecimento prévio e da rejeição que ele faz. E na sequência, está o único registro que tem nas Escrituras de que Jesus, aqui nos Evangelhos, quando vão denominar Jesus, a respeito da sua posição ministerial, em que ele é chamado de filho de Maria, com essa conotação pejorativa. Mas por que isso? O que a gente leu aqui, a gente não presta atenção nisso. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Mas o que tem de depreciativo nisso?
É porque naquele tempo, meus irmãos, as famílias eram compostas de outra maneira. E você dizia que alguém era filho do pai. Quando você dizia que alguém era filho da mãe, por incrível que pareça para os nossos dias, mas isso era depreciativo. Porque ou o pai era ignorado, ninguém sabia que era o pai, portanto, era um filho ilegítimo, ou aquela mulher era viúva e, portanto, era uma família instável. A viuvez era a instabilidade naquele tempo. E aqui o texto diz que eles ficaram escandalizados nele. E quando a gente vai ver o que essa palavra quer dizer, sabe uma armadilha? Sabe aquela armadilha que criança acha que vai pegar tudo quanto é passarinho? Põe a caixinha levantada, uma varetinha com um barbante, né? E quando o passarinho entra ali, você põe alpiste, quando o passarinho entra, você tenta pegar o passarinho. Aquela varetinha que você usa para puxar, junto com aquela isca que você coloca ali, aquilo é o escândalo. Escandalizar-se é ser enredado por uma isca que vai prender você. A figura de Jesus, a figura ministerial de Jesus neste momento, era uma isca para a espiritualidade daquelas pessoas, e elas estavam caindo naquela isca. Assim como a impenitência diante do chamado do Senhor hoje é um escândalo, é cair num engodo. Recusar o chamado do Senhor é cair numa armadilha. Até hoje, estar diante do Senhor Jesus e não reconhecê-lo como o que de fato Ele é, mas fazer pressuposições a respeito de um Cristo que não é de fato o Cristo Filho do Deus vivo, é permitir-se enredar numa armadilha que vai levar a ficar preso diante das questões espirituais. Os significados que se derivam disso são a própria armadilha, Romanos 11, 9, sedução e tentação, Mateus 18, 7, causa de ofensa, pedra de tropeço, e um outro pensador chamado Stalin, que não tem nada a ver com aquele déspota do passado lá da antiga União Soviética, diz o seguinte, que esse verbo, que traduzido deu o nosso escandalizavam-se nele, denota profunda ofensa religiosa, e que o seu contexto indica não apenas a falha em reconhecer quem era Jesus, mas uma real negação e rejeição completa ao próprio Filho de Deus. Então a presença de Jesus e a pregação da palavra de Deus tornaram-se o motivo primário pelo qual os impenitentes são inexcusáveis e serão recusados perante Deus no grande dia do Senhor. Esse é o conceito básico da salvação. Jesus se apresenta, a sua palavra é pregada. Recusar essa palavra é enredar-se numa armadilha espiritual. Definir Cristo como não sendo o Cristo que é apresentado na Escritura é também abraçar essa armadilha para a alma. E aqueles que assim estiverem enredados serão tidos por inexcusáveis naquele dia do Senhor. E Jesus, diante de tudo isso, seus parentes, seus amigos, seus conhecidos, levantando-se contra ele, Jesus fica admirado. Há cerca de 20 episódios nos evangelhos que falam de Jesus admirado com alguma coisa. Mas é aquela admiração, né? Puxa, está admirado com alguma coisa, mas 3 episódios são de admiração, porque, vou colocar isso entre aspas, tá? Para vocês entenderem, é como se Jesus, de fato, ficasse surpreso com alguma coisa. Jesus ficou admirado com a fé de um homem. Ele fala, mas eu não achei isso nem entre os judeus. Ele estava admirado, positivamente admirado, mas é a mesma palavra. Ou seja, Jesus, é como se ele não esperasse aquilo. É como se, porque nós sabemos que Jesus era Jesus, né? E nós entramos no trecho final, em que nós vemos que Jesus não fez milagre algum ali. E não poder fazer milagre ali não significa nem que Jesus tinha o seu poder limitado, nem que o poder de Jesus depende da fé de terceiros. Isso aqui nós vimos no sermão da semana passada. Mas é bem provável que queira dizer que as pessoas que estavam ali no entorno de Nazaré, por causa da sua incredulidade, por causa da sua empáfia em olhar para Jesus e entender Jesus como não era Jesus,
Eles simplesmente não foram até Jesus. Por isso Jesus não os curou, porque eles não foram até Jesus. Nós lemos no final do capítulo 6, que as pessoas iam até Jesus e pelo simples fato de tocar nas suas vestes já eram curados. Ir até Jesus era algo muito importante nesse tempo do ministério do Senhor. E ao que tudo indica, a incredulidade daquelas pessoas impediu que elas fossem até Jesus. Por isso Jesus não fez nada. Jesus não teve o seu poder limitado. Ele estava sempre disposto a atender as pessoas, estava sempre disposto a curar, inclusive aqueles que não se convertiam a Ele. Meus irmãos, havia multidões sendo curadas. E quase nenhum desses eventos é acompanhado pela narrativa de grandes multidões sendo convertidas. Porque Jesus, embora tenha na sua principal missão a salvação do impenitente, Ele também tem misericórdia para dar. E a graça comum que é derramada pelo Senhor também cura os inconversos. Você pode orar pelo seu amigo que não é cristão. E se Deus quiser, vai curá-lo. Sendo ele cristão ou não, o Senhor não faz o bem apenas aos seus filhos, embora nós saibamos que os seus filhos têm um amor especial derramado sobre eles. Mas o fato é que o Senhor sempre derramou misericórdia sobre as pessoas. Alguns autores também creem que Jesus aqui, ao não operar milagres, ele estava, na verdade, promovendo duas coisas. A primeira, um ato de misericórdia. Porque a falta dos cuidados do Senhor de modo ostensivo, as pessoas não vieram, as pessoas não quiseram, as pessoas não creram. Jesus não foi lá curá-las, vamos dizer assim, na marra. E uma primeira explicação é que, se o Senhor fizesse isso, haveria um endurecimento ainda maior, e uma cobrança ainda maior, porque a quem muito é dado, muito o quê? É o quê, gente? É isso aí. Esse é o primeiro ponto. E segundo, seria de fato uma sentença do Senhor sobre a incredulidade daquelas pessoas. Talvez Jesus não tenha ficado admirado da incredulidade propriamente dito, porque isso é natural do ser humano que está afastado de Deus. O ser humano é incrédulo por natureza. Mas talvez o Senhor tenha ficado admirado pela forma pela qual eles manifestaram aquela incredulidade. Aquele povo demonstrava saber muita coisa sobre o homem Jesus, sobre o vizinho Jesus, sobre o filho de José e o filho de Maria, mas demonstrava também não saber absolutamente nada do Deus Filho, do Jesus Senhor, aquele que veio trazer a mensagem do reino e propagar a palavra e a mensagem de Deus. Mesmo assim, com tudo isso, com toda incredulidade, o texto deixa implícito que alguns sobre quem Jesus impôs as mãos foram curados. Talvez uns poucos vieram até ele. E de certa forma, e aqui isso é doloroso, mas de certa forma, as pessoas de Nazaré foram piores do que as pessoas entre os gerazenos. Pessoas com sua cognição normal, rejeitando o Senhor, piores do que aqueles que estavam envoltos pela opressão espiritual. Amém? O que nós podemos concluir desse texto? Diante da palavra de Deus e diante do próprio Senhor Jesus, aquelas pessoas podem ter sido movidas por interesses de ordem pessoal, mas a fé genuína, a fé salvadora, e agora estou me referindo àquelas poucas pessoas que foram até ele, a fé genuína não alcançou aquelas pessoas. O Senhor Jesus pode ter o derramar da sua misericórdia, não quer dizer que aquela pessoa, alvo da misericórdia, tenha se encontrado com o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Não fosse a misericórdia do Senhor, ninguém sequer estaria vivo, nem nós,
e nem os incrédulos. E aqui vai mais uma coisa que assola os nossos dias, e muitas vezes assola dentro das igrejas, porque creram em um Senhor Jesus como fazedor de milagres, não conduz à salvação. Nós temos vivido dias em que cada vez mais a propaganda é que nós precisamos nos aproximar de Jesus para ganhar coisas. Venha para perto de Jesus e você vai ter apartamento. Venha para perto de Jesus, você vai ter carro. Venha para perto de Jesus, você vai ter isso, vai ter aquilo. Você vai parar de ser cauda, você vai ser cabeça. Você vai parar de sofrer, você vai parar de gemer. Venha para Jesus e você vai ter benefícios. Jesus não é uma caixa beneficente. Jesus não é um banco de promoções. Jesus não é bolsa de valores. Jesus é o Salvador do impenitente que antes estava indo para a perdição eterna e uma vez se encontrando com Jesus passa a ir para a eternidade de glória ao lado do Senhor. Nós não podemos inverter isso, mas dentro da própria comunidade que nós chamamos de igreja, nós vemos esse tipo de oferta. Venha para Jesus, você vai ser bom, você vai ser bonito, você vai emagrecer, você vai ter cabelo. Gente, são coisas absurdas. E as pessoas se deixam enredar por esse tipo de coisa e se aproximam. A multidão não crê, mas uma meia dúzia vai lá e crê, toca, para ser curado, para ser abençoado, mas não quer nenhuma relação com Jesus. Quer os milagres de Jesus, mas não quer a salvação de Jesus. Parece que a gente malha em ferro frio quando fala isso, mas é a verdade que nos cerca. Como nós vimos, em geral, Jesus não recusava curar enfermos. Mas a salvação é um passo além disso. Existe a possibilidade de os curados, alguns deles pelo menos, terem se convertido. E se isso é verdade, a Bíblia não diz, mas se isso for uma verdade, os nazarenos seriam colocados assim num nível muito próximo da narrativa da igreja de Sardes, lá em Apocalipse 3,14, quando nós lemos assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. E se tudo ficar ruim, se tudo se apagar, se tudo embaçar na nossa caminhada, se o caminho for deteriorado, uma coisa nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, se tudo der errado, se o teu evangelho for tolhido, se a liberdade acabar, eu quero ser uma das poucas pessoas que estarão andando contigo, porque eu quero estar na eternidade ao teu lado. Existe uma doutrina que é muito pouco explorada. Se Deus quiser, nós vamos falar dela dentro de algum tempo, que é a doutrina dos remanescentes. Essa doutrina é muito pouco explorada, mas ela anda par a par com a doutrina da perseverança dos santos. Os remanescentes estão presentes ao longo de toda a Escritura, e que nós sejamos os remanescentes, caso o Senhor permita alguma hecatombe ao nosso redor, em nosso país e na igreja do Brasil. No geral também, Nazaré se parece muito com os nossos dias. Doentes que continuam doentes, porque não se aproximam de Jesus. Aquela cidade não teve muita gente curada, porque não creu, não foi atrás de Jesus. Impenitentes, descrentes, que continuam impenitentes, continuam descrentes. Jesus é pregado, a palavra é exposta, mas a fé, quando ela existe, nem sempre existe, em geral, é uma fé espúria, limitada, porque é uma fé em busca de sinais e milagres do Senhor. Hoje à tarde, a gente conversava, e a gente brincava ali: olha, se nós fizermos isso ou aquilo ali na igreja, rapidinho ela enche.
Existem meios para você encher uma igreja bem rápido. Existem mecanismos para você encher uma igreja rapidinho. Mas são mecanismos espúrios. Porque o chamado para a igreja do Senhor foi de pregar o Evangelho do reino e nada mais do que isso. E o Senhor nunca disse que ia ser fácil. O Senhor nunca prometeu multidões à igreja local. E se alguma igreja saudável tem uma multidão, louvado seja o Senhor, mas é misericórdia do Senhor. Mais uma coisa, nesse tempo de conclusões, é que o amor de Jesus o levou a ficar admirado, totalmente admirado, pela incredulidade dos seus conterrâneos e de seus familiares. Uma incredulidade que beirava a maldade. É como se tivéssemos um paralelo para hoje. E nesse paralelo, Jesus ainda ficasse admirado com o mundo que rejeita o convite do próprio Senhor Jesus. É óbvio, né, irmãos, que essa é uma colocação metafórica, mas nos ajuda a pensar bastante nos fatos que cercam a igreja e que nos cercam diante do Senhor. Tudo foi transformado em atos práticos. E lá em Lucas, capítulo 4 ainda, versículo 28 e 29, nós temos um pouco de ajuda para entender melhor o desfecho de tudo isso, porque nós lemos assim lá: todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte sobre o qual está edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Eles ficaram com tanto ódio da mensagem do Senhor Jesus, que queriam matar Jesus. Depois, na sequência de Lucas, diz aqui que Jesus se esgueirou por entre a multidão e saiu de perto deles. Nós somos corpo de Cristo. O mundo odeia Cristo. Logo, isso é um silogismo simples. Nós somos corpo de Cristo, o mundo odeia Cristo, logo, o mundo odeia a igreja de Cristo. Não pensem que o mundo é nosso amigo, não é. Não pensem que os nazarenos, fazendo uma aproximação aqui, não pensem que os nazarenos estão felizes com a palavra do Senhor. Não pensem que os familiares de Jesus estão felizes com a pregação de Jesus Cristo. E finalmente, nessa conclusão, nós devemos centrar a nossa atenção no fato de que este trecho de Marcos, do Evangelho de Marcos, nos ensina claramente a responsabilidade humana. A responsabilidade que nós temos por nossos atos, nossas intenções, por nossas ações, uma responsabilidade que é nossa, não está nas mãos do Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós temos responsabilidade na nossa resposta àquilo que Ele nos manda fazer. Uma responsabilidade que é nossa, exclusivamente nossa, de acordo com a luz que nós já recebemos pela iluminação do Espírito Santo quando nós somos convocados e convidados. Nós temos lá Mateus 11, Lucas 12, Romanos 2, tudo que nos fala a respeito disso. Somos responsáveis por nossos atos. Embora não tenhamos poder nem mérito para sermos salvos por nós mesmos, nós somos responsáveis por nossos atos, inclusive pelos atos de recusa, de ira e de levante contra a pregação da palavra do Senhor e contra o próprio Senhor. E essa é a tendência natural do nosso coração. Agora vamos aplicar. Tenho apenas 4 aplicações aqui. Ouça a palavra de Deus e ouça o próprio Deus. Se o seu coração se enternece com o chamado do Senhor, com a autoridade de Cristo diante de você, não resista. Nós somos chamados eficazmente pelo Senhor. O Senhor nos chama de modo eficaz, mas a nossa carne quer rejeitar o chamado do Senhor.
A palavra do Senhor nos orienta ao seguinte: não resista, porque se você é alguém encaixado na escolha prévia do Senhor, mais tempo ou menos tempo você vai ter que se render ao Senhor. Uma das frases mais predestinativas que eu conheço não está nos círculos calvinistas e presbiterianos, está nos círculos pentecostais. Quando a gente ouve os irmãos dizendo assim: ou você vem pelo amor, ou vem pela dor. Tem uma frase mais calvinista do que essa? Você vai vir, se você foi chamado pelo Senhor, você vai vir de qualquer jeito, mas não resista para não chegar à dor. Venha enquanto o chamado é pelo amor. Os irmãos estão certos lá. Está fazendo aí uma aférese aí a expressão deles. Não resista. Permita que o seu eu seja quebrado antes que o Senhor quebre o seu eu. Porque se preciso for, Ele vai quebrar. Segunda aplicação: se seus familiares têm gerado dissabores, claro que eu estou falando de tudo, mas especificamente com relação ao Evangelho do Senhor, lembre-se que os familiares do próprio Cristo quiseram fazer mal ao Senhor, chamaram Jesus de doido e quiseram prender Jesus, os próprios familiares do Senhor. Só que aí tenha cuidado, para não ser você o familiar que vai fazer mal a alguém. Tenha cuidado, porque o coração humano é enganoso. E às vezes nós acusamos os outros, e agora estou falando de familiares, acusamos os outros de se levantarem contra nós, quando talvez eles só estejam se defendendo de nós. Sonde bem o seu coração e perceba bem as suas atitudes, a fim de você não ser contado entre aqueles que se levantam dessa forma. Terceira aplicação: não se importe também se não derem a você a devida atenção. A gente quer receber atenção, quem não gosta, né? Não se importe se não derem a você a devida importância. Com Jesus aconteceu a mesma coisa, por que não pode acontecer conosco? Às vezes é no meio da família, às vezes é no trabalho, na vizinhança, mas particularmente na família, e isso constrange muito o nosso coração. É claro que você vai ficar triste se algo assim acontecer, mas aplique isso diante do Senhor, porque até Jesus passou por isso. Finalmente, antes e depois do episódio de Nazaré, antes e depois, Nazaré no meio, antes e depois, Jesus curava e salvava multidões, principalmente curava. Preste atenção, porque talvez entre momentos de alegria na sua vida, haja uma Nazaré. Talvez entre grandes momentos de júbilo, de vitória, de bênçãos perceptíveis aos olhos, você tenha que passar por Nazaré. Lembre-se dessa história, porque Nazaré não foi o ponto final da história. Depois de Nazaré, Cafarnaum voltou para a história. Depois da incredulidade, as curas voltaram, mesmo com João Batista perdendo a cabeça. As curas voltaram, as bênçãos apareceram, e multidões iam atrás de Jesus e só de tocar na sua veste eram curados. Lembre-se que no meio dos momentos mais felizes e promissores da sua vida, pode haver Nazaré, mas Nazaré não é o ponto final, Nazaré é a sua passagem. Amém? Cuide da sua casa, cuide da sua família, para que quando você e sua casa estiverem passando por Nazaré, vocês não sejam abalados, mas mantenham-se firmes,
porque depois de Nazaré, você vai para Cafarnaum. Amém? Vamos inclinar nossa fronte. Senhor Deus, muito obrigado por tua boa mão estendida sobre a nossa vida, porque o Senhor nos dá lampejos de alegria e de esperança, porque o Senhor renova em nós toda fonte de alegria e de júbilo. Nesta noite, Senhor, eu não sei quais pessoas passam por experiências difíceis aqui entre nós, mas eu quero orar por cada um de nós, a começar por aqueles que têm sido alvo da misericórdia e da bênção do Senhor, mas que talvez estejam rejeitando o mais importante chamado do Senhor, que é o de ser filho do Senhor, de andar com o Senhor, de ter acesso às misericórdias e às bênçãos do Senhor como filho de Deus. Eu quero te pedir por essas vidas. Confronta o eu e traz para o teu reino. Eu também te peço por aqueles de nós que, sendo teus filhos, podemos passar por momentos em que estamos abalados, contristados, e talvez estejamos nos contentando com pouca coisa. Que nós tenhamos uma fé renovada e tenhamos, ó Deus, algo novo acontecendo em nosso coração e que a alegria do Senhor volte a imperar em nós. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Se alguém aqui enfrenta dissabores no meio da família, que isso seja a tônica da tua manifestação sobre essas casas e sobre os teus filhos. Desfaz, Senhor, as intrigas, os problemas, os desacordos, e que o Senhor seja louvado em cada casa. Enche-nos da tua graça e do teu amor. E como família espiritual, como igreja do Senhor neste lugar, eu quero pedir ao Senhor que a tua boa mão esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre as famílias desta casa de oração, tudo para a honra e para a glória do Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém.